Vamos começar agora a segunda palestra do período da manhã. Lembrando que essa é uma atividade, o primeiro webinário em Ecologia e Evolução, é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da UFES. E agora a gente tem como convidada a professora a doutora Nádia Souza Pinto, da USP, com a palestra intitulada Mitocôndrias e DNA mitocondrial, evolução da endossimbiose até doenças humanas. A doutora Nádia possui doutorado em Ciências Biológicas, com concentração em Biologia Molecular, pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente é professora associada do Departamento de Bioquímica, Instituto de Química da USP. Tem experiência nas áreas de Bioquímica e Biologia Molecular, com ênfase em reparo de DNA e metabolismo de DNA mitocondrial. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Mutagênese e Genômica Ambiental, Mutagem Brasil, antiga SBM-CTA, na gestão 2014-2016, e atualmente é membro do Conselho da Mutagem Brasil. Ela foi membro da CTN Bio, área de Ciência e Saúde Humana, entre 2014 a 2020. Então, eu dou as boas-vindas à doutora Nádia, e, por favor, pode iniciar a sua palestra. Obrigada, Priscila, é um prazer tão enorme estar aqui, é uma audiência tão pouco usual para mim, assim, é um desafio e um prazer muito grande, porque, bom, eu vou começar e daí eu explico por quê. Bom, posso passar a apresentar? Acho que vocês estão vendo a minha tela, né? Então, quando eu estava... Tá, obrigada. Quando eu fui convidada para falar nesse evento, foi, na verdade, um grande susto para mim, porque eu não trabalho com evolução, mas, assim, foi muito desafiador e me deu o maior medo de falar para esse público, porque eu nem bióloga direito sou mais... Mas daí eu me lembrei, assim, na verdade, de um livro que acho que é um dos livros mais fenomenais que eu já li na minha vida, é um livro bem pequenininho, que é esse livro aqui do Schrödinger, que é aquele Schrödinger do gato, que se chama What's Life, e que ele discute os aspectos físicos da vida, e basicamente a termodinâmica da vida, e é um livro tão fantástico. E é um livro que ele já escreveu mais... para o fim da vida dele, e no prefácio ele fala uma coisa tão linda, que ele está justificando, né, por que ele está escrevendo de um assunto que ele não se considerava um mestre no assunto, e ele pede desculpas por ter essa ousadia, e ele fala que a desculpa dele é que, no fim, ele acredita que a gente herdou dos nossos antecessores essa vontade por unifying, all embracing knowledge. Eu acho que é isso, essa que é a beleza da ciência moderna, né, que ele, na verdade, ele estava falando já em 1940, quando ele publicou esse livro, do que hoje a gente chama de interdisciplinaridade, e dessa vontade de entender a natureza, que acho que é o que move todas as ciências, e não compartimentalizada como a gente via antes, né, então acho muito legal isso, eu adoro esse livro, e se alguém tiver interesse... Eu recomendo ler o livro, ele é muito curtinho, mas eu também recomendo essa outra palestra do Stuart Kauffman, que é uma palestra que ele fez o ano passado, em que ele tenta responder as duas principais questões que o Schrödinger coloca nesse livro, e que, no fim, as duas se referem à termodinâmica da vida, né? Como é que a vida se mantém, como é que a matéria viva se mantém, seguindo todas as leis que regem a matéria não viva. E no fim é isso, a vida, se a gente for pensar em termos bem simples, ela é um conjunto de reações, de transformações de matéria e de energia que mantém um nível de complexidade molecular muito alto. E isso requer energia, requer muita energia. Se a gente pensar em moléculas simples, né, então se a gente olha, por exemplo, a combustão do etanol, e se a gente olha para a mudança de energia, quando você queima uma molécula de etanol na presença de 3 moléculas de oxigênio, então que você tem 4 moléculas
quando você queima, você vai para 5 moléculas, ou seja, é um sistema com menor complexidade molecular, e isso libera energia, né, que é liberada na forma de calor. Então, quanto mais complexo um sistema, quanto mais organizadas são as moléculas, mais energia você requer para manter esse sistema, né? Então, se você pensa isso, a diferença de energia que você precisa para manter esse nível de organização, então daí você imagina o tanto de energia que você precisa para manter alguma coisa mais ou menos parecida com isso. Para quem não sabe o que é isso aqui é um mapa metabólico, que os nossos alunos também chamam de mapa diabólico, né? Então, isso aqui é uma representação das principais reações, das reações mais comuns do metabolismo energético numa célula normal. E a gente pensa que uma célula eucariótica moderna, ela faz isso e muito mais, né? Então, você imagina o tanto de energia que é necessário para manter esse sistema em relativo equilíbrio. E isso é essencialmente o que é a vida, é manter esses sistemas organizados. E da onde que vem tudo isso? Como é que isso evoluiu para chegar nesse nível de complexidade molecular? Isso é uma coisa que sempre me interessou muito. Eu não trabalho especificamente com isso, mas é uma coisa que sempre me interessou muito, e a gente pensar como é que isso apareceu, né? Então, a gente começa a pensar das condições físico-químicas aonde isso apareceu. Então, se a gente pensa aqui no nosso planeta, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, ele era mais ou menos isso aqui, era uma coisa parecida com isso, a crosta ainda estava resfriando, então estava formando os oceanos, tinha muito bombardeamento de raios cósmicos, muito bombardeamento de UV, né, ainda não tinha camada de ozônio, obviamente, então chegava até o VC na crosta, então e a atmosfera, ela era essencialmente composta por esses compostos aqui, que era uma atmosfera muito redutora, né? Então, a maior parte do oxigênio estava na forma de água, de CO2, muita amônia e muito metano, então, essencialmente redutora, e é neste tipo de ambiente em que começam a aparecer as primeiras reações que vão ser o que a gente conhece como metabolismo energético. Essas vias metabólicas primordiais, elas aparecem essencialmente antes das primeiras células se formarem, e é interessante, isso é certamente o que deve ter acontecido, porque essas vias são conservadas em todos os organismos vivos que a gente conhece até hoje, indicando então que elas têm uma origem muito primordial. E essas primeiras vias metabólicas que vão aparecendo, muito provavelmente, elas eram bastante análogas às vias que a gente conhece hoje, só que rodando, vamos dizer assim, em sentidos opostos, porque se a gente olhar, por exemplo, o ciclo de Krebs, que, se vocês lembrarem, lá quando vocês fizeram bioquímica, era aquele conjunto de reações que começa com a condensação de acetil-CoA e de acetil-CoA e oxaloacetato, formando citrato, daí o citrato vai sendo descarboxilado, elétrons vão sendo retirados, e esses elétrons vão ser usados depois na cadeia transportadora de elétrons para fazer ATP. Só que se a gente pensar numa situação em que as condições de reação tem bastante CO2 e tem bastante elétrons, ou seja, em condições redutoras, o ciclo de Krebs podia rodar no sentido oposto. Então, ao invés de ser um ciclo descarboxilativo, ele seria um ciclo em que há aumento da complexidade, formando moléculas mais complexas, e isso favorecido nas condições nas condições ambientais da Terra naquele momento. Então, de fato, isso poderia ter acontecido, e isso seria uma maneira de formar moléculas mais complexas. E já existem uma série de evidências experimentais que algumas vias metabólicas atuais, como a glicólise e o ciclo das pentoses, eles poderiam acontecer nas condições, de forma não enzimática, obviamente, nas condições ambientais da Terra naquele período do Arqueano, né?
principalmente considerando que tinha muito ferro 2 disponível naquele momento. Então, tudo isso começa a evoluir, aqui por volta, né, dos 4 bilhões a 4,5 bilhões de anos atrás, e aparecem, então, as primeiras células, e diferentes vias metabólicas vão evoluindo aqui durante o período do Arqueano, até que aqui por volta, entre 3 bilhões a 2,5 bilhões de anos atrás, acontece um evento que vai ter uma importância muito significativa para definir o que as células vão ser a partir disso, que é o aparecimento de organismos fotossintéticos. As primeiras bactérias fotossintéticas aparecem aqui. E o que a fotossíntese faz? A fotossíntese é um conjunto de reações que basicamente rouba elétrons desse par, que é a água e o oxigênio molecular, e leva esses elétrons até um outro par redox, que é o NADP para o NADPH, contra um gradiente de potencial redox. Ou seja, se vai contra o gradiente, precisa de energia para levar esses elétrons daqui para cá. E essa energia, ela vem de 2 fótons de luz que são absorvidos pelos fotossistemas. E esse processo, ele é um processo tão fundamental na evolução da vida na Terra, que hoje é basicamente o que sustenta toda a cadeia trófica que a gente conhece, né, a partir da energia da luz solar. Agora, além de fazer isso, né, então depois essas coenzimas reduzidas aqui, elas são usadas para sintetizar compostos carbonados, né, que nem carboidratos e assim por diante. Como resultado desse processo e do aparecimento dessas bactérias que fazem isso, o que acontece é que a atmosfera da Terra começa a mudar bastante, mudar muito. Principalmente porque a concentração de oxigênio molecular começa a subir por volta desse período em que aparecem as bactérias fotossintetizantes. Então, a concentração de oxigênio molecular na atmosfera antes disso, ela era praticamente indetectável. No momento em que essas bactérias aparecem e começam a fazer a fotossíntese, a concentração começa a subir significativamente, atingindo aqui os 21% de oxigênio, que é mais ou menos o que a gente tem hoje, né? E o resultado disso é muito profundo nos organismos que existiam na Terra naquele momento, por 2 razões. A primeira razão é uma razão essencialmente energética. O metabolismo anaeróbico de compostos carbonados, como de carboidratos, né, se a gente pensa na degradação anaeróbica de glicose, ela tem um determinado rendimento energético. Então, se você degrada 1 mol de glicose anaerobicamente, através só da via glicolítica, você tem um ganho aí de 3 ou 5 moles de ATP, que o ATP é a nossa molécula de energia e a nossa moeda energética, né? Então, é um ganho de energia, então você retira energia dessa molécula. Acontece que se você oxida completamente, agora através de um metabolismo oxidativo, o mesmo mol de glicose, a CO2 e água, você tem um rendimento energético de 30 até 32 moles de ATP por mol de glicose, ou seja, 10 vezes mais. Então tem um ganho, o metabolismo oxidativo, ele tem um ganho energético em relação ao metabolismo não oxidativo, que dá uma vantagem enorme para os organismos aeróbicos. Então, no momento em que a concentração de oxigênio começa a subir, começam a aparecer também organismos ou bactérias que utilizam o oxigênio como aceptor final de elétrons para que eles possam fazer uma degradação mais rentável dos compostos de carbono. Então, esses organismos certamente têm uma vantagem do ponto de vista energético muito grande. Só que, além disso, o oxigênio molecular é uma molécula muito interessante, porque ele tem outras características que significam que ele vai ter outros efeitos biológicos. O oxigênio molecular tem essa distribuição eletrônica aqui, eu sei que isso não interessa muito para vocês, mas ele é um diradical. Ele tem 2 elétrons desemparelhados, só que a reatividade dele, ela é restrita porque esses elétrons têm o mesmo número de spin. Então, ele reage preferencialmente em reações de
transferência de um elétron. Quando isso acontece, ele forma outras espécies radicalares, que são o radical ânion superóxido, o peróxido de hidrogênio, que não é um radical, mas que pode sofrer uma cisão, formando esta molécula, que é o radical hidroxila. E o radical hidroxila é uma espécie radical que tem uma reatividade muito alta, né? O radical hidroxila, ele reage com qualquer coisa, basicamente aonde ele é formado, porque a constante de reatividade dele é da ordem de 10 a 9 a 10 a 10 por mol por segundo. Isso significa dizer que o radical hidroxila vai reagir com qualquer coisa que tiver na frente dele, numa velocidade limitada por difusão. E se ele é formado num sistema biológico, ele reage com qualquer coisa. Ele reage com proteínas, ele reage com ácidos graxos, ele reage com ácidos nucleicos, e ele oxida essas moléculas. Então, se a gente volta aqui nesse contexto, em que a concentração de oxigênio está aumentando na atmosfera, os organismos aeróbicos, eles estão se beneficiando desse maior rendimento energético do metabolismo oxidativo aeróbico. Por outro lado, os organismos, as células anaeróbicas, elas agora estão sujeitas a sofrer os efeitos deletérios desse aumento da concentração de oxigênio. Então, isso começa a limitar, é como se isso criasse uma dificuldade para os organismos anaeróbicos e limita os ambientes que eles podem sobreviver, porque agora eles têm que viver em ambientes nos quais a tensão de oxigênio é menor. E é nesse momento que acontece um evento que vai definir o resto da evolução da vida na Terra, e esse evento foi essencialmente, definitivamente descrito por essa mulher, que é a Lynn Margulis. Neste artigo, que ela publicou em 1967, ela ainda assinava como Lynn Sagan, que era o sobrenome do marido. E só para os estudantes que estão aqui, eu queria dizer não sei se eles sabem, mas esse artigo é um artigo de 50 e tantas páginas, é quase um livro, e antes de conseguir publicar esse artigo, ela submeteu a 14 revistas. Essa revista, que é o Journal of Theoretical Biology, foi a 15ª revista que ela submeteu esse artigo. Então, não desistam de publicar os seus achados, principalmente se eles parecerem muito controversos. Mas então, nesse artigo, a Lynn Margulis propõe, então, essa teoria da origem das células eucarióticas através de eventos de endossimbiose, no qual um organismo anaeróbico, muito provavelmente uma árquea, sofre um primeiro evento endossimbiótico, no qual ele adquire uma bactéria aeróbica. Essa bactéria é provavelmente uma alfa-protobactéria, que é muito parecida, ou seria muito parecida com o que hoje é uma atual rickettsia. E esse evento funciona tão bem porque essa bactéria aeróbica, ela dá para esse host anaeróbico duas grandes vantagens. Primeiro, a vantagem energética, né? Porque agora essa bactéria, como ela é uma bactéria aeróbica, ela consegue extrair muito mais energia dos compostos dos substratos energéticos. Só que também, como ela consome oxigênio, ela diminui a toxicidade do oxigênio para esse host, que era um host anaeróbico, permitindo que essa célula agora colonize ambientes aos quais ela não tinha acesso antes, limitada pela toxicidade do oxigênio molecular. Então, essa bactéria é incorporada e ela vai evoluir, então, para ser o que a gente conhece hoje como mitocôndria. A Lynn Margulis propõe, então, depois mais 2 outros eventos endossimbióticos, um com uma cianobactéria que vai formar, então, os cloroplastos, e uma terceira bactéria que vai formar o corpo basal dos flagelos, que é o 9+2. Mas, enfim, então a gente vai falar um pouquinho mais das mitocôndrias, e ainda existe bastante discussão se
Então, existem basicamente duas proposições para esse evento endossimbiótico. Uma é que a célula hospedeira, né, que adquire a bactéria aeróbica, seria, então, um procarioto completamente desprovido de núcleo. E existe uma segunda proposição de que essa célula já tinha um protonúcleo no momento em que ele adquire a bactéria que evoluiria para ser a mitocôndria. Eu não vou entrar nessa discussão, porque até nem tenho capacidade disso, mas me parece que a literatura parece suportar a ideia de que este evento aconteceu antes da formação do protonúcleo, por uma série de evidências, incluindo o fato que a gente não conhece nenhuma célula eucariótica que não tem, ou que não teve em algum momento mitocôndria, mesmo que ela tenha sido perdida durante a evolução, mas que se a gente pensar em um monte de características, me parece que as pessoas parecem acreditar que essa aquisição da mitocôndria, ela foi não apenas necessária, mas para evolução dos genomas eucarióticos mais complexos, mas ela também foi essencial para evolução da célula eucariótica em si. E tem um artigo muito interessante que discute isso do ponto de vista do aspecto energético para a evolução dos genomas eucarióticos, que são genomas muito mais complexos e com uma densidade gênica e com um custo energético por gene muito maior do que os genomas procarióticos. Então, sugerindo que, de fato, você precisava primeiro ter adquirido essa capacidade de extrair mais energia dos substratos para depois você ser capaz de desenvolver genomas complexos. Mas, enfim, a Aline Margulies, então, propõe essa teoria da aquisição endossimbiótica da mitocôndria em 1967, mas, de fato, demonstração experimental dessa origem bacteriana, vamos dizer assim, da mitocôndria, ela não veio até 1981, quando a Siv Anderson, no grupo do Fred Sanger, sequenciou o genoma mitocondrial humano. O genoma mitocondrial humano foi o primeiro genoma a ser completamente sequenciado e completamente anotado. Isso mais de 20 anos antes da primeira anotação do genoma humano nuclear, né? Agora, obviamente, que tem uma diferença de escala que é absurda, né? Então, o genoma mitocondrial humano, ele tem 16.569 pares de bases, e o genoma nuclear tem mais de 3 bilhões de pares de bases, né? Mas, enfim, quando o genoma humano, o genoma mitocondrial é sequenciado e anotado, fica claro uma origem bacteriana, inclusive porque ele tem um código genético que é diferente, ou seja, as letrinhas para fazer tradução, elas são diferentes no genoma mitocondrial do que elas são no genoma nuclear. E é muito interessante porque daí quando esse genoma é anotado, fica claro que esse genoma codifica só 13 proteínas e todas essas proteínas, elas são componentes da fosforilação oxidativa. Eu vou mostrar isso depois. Agora, a questão, então, a fundamental é o que aconteceu com o resto do genoma, né? Porque quando essa bactéria foi engolfada pelo hospedeiro Archaea, era uma bactéria de vida livre que tinha todos os componentes necessários para sua manutenção básica, né? Então, tinha proteínas para fazer todo o resto. O que aconteceu com o resto desse genoma? Provavelmente, inclusive, isso foi uma estratégia evolutiva do hospedeiro para manter esse simbionte que era tão rentável e tão desejável para ele. Então, durante a evolução dessa endossimbiose, os genes, a maior parte do genoma foi sendo transferido para o núcleo. E as funções proteicas foram sendo substituídas por proteínas de origem agora eucariótica ou proteínas, inclusive, de origem viral. Tem uma série de proteínas que fazem função na mitocôndria que tem origem viral. Enfim, essa ideia, então, essa proposição de que a maior parte dos genes que compunham esse genoma dessa bactéria original foram sendo transferidos para o núcleo, foi ficando claro à medida que as pessoas foram desenvolvendo metodologias para medir isso,
Em 1990, foi a primeira vez que o Tom Fox demonstrou essa possibilidade da migração de informação genética desse procarioto ancestral para o núcleo eucariótico, e hoje a gente já conhece uma série de mecanismos que possibilitam essa transferência, inclusive com proteínas, isso aqui é de levedura, mas existem os homólogos de mamíferos, com proteínas que estão envolvidas nesse processo, então que permitem, através de diferentes mecanismos, que pedaços de DNA mitocondrial sejam incorporados no DNA genômico e depois através de processos que envolvem metabolismo de DNA normal, né, como de reparo de DNA. Então, é muito claro, e hoje, de fato, se você sequencia genomas nucleares, você encontra um monte de sequências que são denominadas NUMPs, e NUMPs é de Nuclear Gene of Mitochondrial Origin, que são esses resquícios evolutivos da transferência de sequências desse procarioto ancestral que originou a mitocôndria para o genoma nuclear durante a evolução dessa endossimbiose. De fato, hoje não é mais nem endossimbiose, porque, obviamente, a mitocôndria não consegue viver fora da célula eucariótica. Isso evoluiu, então, para que a gente chegasse neste DNA mitocondrial moderno, esse é o DNA mitocondrial humano, né, com as suas 16.569 pares de bases. É um DNA muito compacto e muito denso de informação, porque destes 16.569, só cerca de 400 pares de bases não codificam nada, que estão aqui nessa regiãozinha em cinza. Essa região é chamada de região de control region, e apesar de não codificar nada, é uma região essencial, porque aqui estão os dois promotores das duas fitas, né, da fita pesada e da fita leve, e aqui está a origem de replicação da fita pesada. A principal origem de replicação da fita leve está mais ou menos por aqui. Mas, então, fora esses cerca de 400 pares de bases, todo o resto é codificante. São 13 genes proteicos que codificam 13 proteínas, e todas essas 13 proteínas, elas fazem parte da fosforilação oxidativa. E daí tem os 2 RNAs ribossômicos e 22 RNAs transportadores que são necessários para fazer síntese proteica dentro da mitocôndria dessas 13 proteínas. E quais proteínas são essas? Não são quaisquer 13 proteínas, né? Então, aqui o que a gente fez, a gente montou uma cadeia transportadora de elétrons e a ATP sintase. Não sei se vocês lembram lá da bioquímica de vocês, que todo o metabolismo energético da gente, ele converge basicamente para coenzimas reduzidas, que transferem elétrons para esses transportadores aqui na membrana da mitocôndria. Esses elétrons vão sendo transportados através desses transportadores, até que eles são transferidos para o oxigênio molecular, gerando água. É por isso que a gente respira. E neste processo, prótons vão sendo ejetados para fora da mitocôndria, formando um gradiente, e a energia desse gradiente é usada pela ATP sintase para fazer ATP. Então, é isso basicamente que é o metabolismo energético oxidativo. E isso é composto por 5 complexos proteicos grandes, né, o complexo 1, complexo 2, que é a succinado deshidrogenase, o complexo 3, o 4 e a ATP sintase. Desses 5 complexos, 4 deles têm subunidades codificadas no DNA mitocondrial, e o resto das subunidades codificadas no genoma nuclear. Então, numericamente, as subunidades codificadas no DNA mitocondrial são poucas, né? Então, se você olhar o complexo 1, que é o maior, ele tem 45 e 7 no genoma mitocondrial. A ATP sintase tem 16 e 2 só no DNA mitocondrial. Só que, aqui nessa figura, a gente pintou a organização estrutural, né, conformacional desses complexos, e a gente mostrou que pintou de cor-de-rosa os polipeptídeos codificados no DNA nuclear, mitocondrial, desculpa. E vocês veem claramente que essas proteínas, elas são todas proteínas muito integrais desses complexos, elas são todas proteínas muito hidrofóbicas, elas estão inseridas na membrana mitocondrial, e elas são centrais não só para a atividade catalítica desses complexos, mas também para a montagem deles. Então, se a gente coloca tudo isso em contexto,
né? Aqui tem um esqueminha, desenho de uma mitocôndria, uma mitocôndria atual, como a gente conhece ela, né? Então, ela faz aqui fosforilação oxidativa, gerando ATP. Ela também faz uma série de outras coisas. As mitocôndrias estão envolvidas em apoptose, que é um processo de morte celular, estão envolvidas em inflamação, estão envolvidas em controle de metabolismo de hêmen, em controle, em resposta hormonal, é um monte de processos biológicos importantes. Mas do ponto de vista do DNA mitocondrial, a gente tem que lembrar uma coisa fundamental. O DNA mitocondrial codifica 13 proteínas, certo? Só que o proteoma mitocondrial, que é o conjunto de proteínas para formar uma mitocôndria, ele é composto por uma coisa entre 800 a 1.200 proteínas diferentes. E dessas, só 13 são codificadas no DNA mitocondrial, né? E todo o resto, todas as proteínas necessárias para replicação, reparo, transcrição, tradução, e assim por diante, elas são codificadas no núcleo e são importadas para a mitocôndria. Isso requer um sistema de transporte muito complexo para fazer essas proteínas entrarem dentro da mitocôndria. Além disso, além dessas subunidades estruturais, é necessário muitos fatores acessórios para montar todos esses complexos. Então, montar uma mitocôndria é um processo que demanda muita coordenação entre os dois genomas e demanda muita energia. E daí, então, você pensaria, mas então, esse DNA mitocondrial, que só codifica 13 proteínas, de um total de quase 1.200, não deve fazer muita diferença, né? Porque 13 não é nada num proteoma de 1.200. Acontece que, como eu mostrei aqui para vocês, essas proteínas não são quaisquer proteínas, elas são essenciais para o funcionamento e para a montagem desses complexos. E a fosforilação oxidativa, ela é essencial para gerar ATP. Então, se a fosforilação oxidativa não funciona direito, a célula não gera ATP direito, o metabolismo energético está comprometido. E tanto é verdade que esse genoma é um genoma fundamental para a célula eucariota, ou pelo menos para os humanos, que a gente sabe, é o fato de que mutações no DNA mitocondrial causam uma série de doenças humanas, e muitas mutações. A densidade mutacional, ou seja, o mapa de morbidade do genoma mitocondrial, ele é muito denso. Lembra, são 16 mil pares de bases apenas. E até 2013, que é quando eu peguei esse dado aqui, existiam 261 mutações descritas. Ou seja, é mais do que 1%, quase 2% do genoma de mutações que causam doenças humanas definidas. Então, é uma densidade mutacional muito alta, ou seja, esse genoma é muito sujeito a mutações patogênicas. E essas mutações patogênicas no DNA mitocondrial, elas afetam basicamente tecidos que têm alta demanda energética, né? Então, a mitocôndria gera energia, quanto mais energia o tecido demanda, mais dependente do funcionamento correto da mitocôndria ele vai ser. Então, as doenças mitocondriais, elas afetam basicamente o sistema neuromuscular, né? Então, cérebro, músculo esquelético, coração, o nervo óptico, e com menos intensidade, fígado, rim, pâncreas e outros sistemas, mas elas são essencialmente doenças neuromusculares e elas são muito severas, né? As doenças mitocondriais, per se, elas são raras, tem menos de 15 mil casos confirmados no Brasil que a gente conhece. Agora, elas são muito severas, elas não têm tratamento, os tratamentos são todos paliativos, elas não têm cura, elas são crônicas e geralmente levam ao óbito cedo. Elas têm herança materna, todas essas mutações que eu coloquei aqui, elas são mutações de linhagem germinativa, né? E elas têm herança materna, porque a mitocôndria tem herança materna, essencialmente, o DNA mitocondrial é só de herança materna, mas elas são sujeitas a um efeito que é conhecido como efeito de bottleneck. Esse efeito de bottleneck, ele significa dizer que durante o desenvolvimento da linhagem materna,
a contribuição relativa de mitocôndrias com genomas diferentes, ela pode mudar, né? Então, se a gente pensa uma mãe que tem cerca de 20% de mitocôndrias mutadas, durante o desenvolvimento da linhagem germinativa, essa relação entre mitocôndrias com genomas mutados e genomas selvagens pode mudar nos óvulos, e você pode ter, da mesma mãe, filhos que vão ter diferentes porcentagens de genomas mutantes e, consequentemente, vão ter diferentes efeitos ou diferentes resultados com relação à severidade da patologia ou mesmo de não desenvolver patologia. E esse efeito tem a ver com a heteroplasmia dos genomas mitocondriais. O que é isso? É essa variedade, essa possibilidade de combinação numa única célula, de como as mitocôndrias são várias nas células, e cada mitocôndria pode ter de 1 a 4 DNAs mitocondriais diferentes, é possível que uma mesma célula contenha genomas selvagens e genomas mutados em diferentes proporções. Isso é chamado heteroplasmia. No geral, a maioria das mutações patogênicas, elas existem em diferentes graus de heteroplasmia, e isso vai afetar o outcome de todas essas mutações patogênicas, né? E essa heteroplasmia, ou seja, essa relação entre genomas mutados e genomas intactos, ela pode mudar significativamente de tipo celular para tipo celular e de geração para geração. E também, o quanto você precisa de genoma mutado para ter o efeito, para ter a doença em si, também varia. Varia dependendo do tipo de doença, né? Então, tem doenças que você precisa de ter pelo menos 50% dos genomas mutados, ou tem doença que você precisa ter mais do que 50% dos genomas mutados para que para que o paciente de fato desenvolva a patologia. Pois bem, mas essa heteroplasmia, ou essa variedade dos genomas, ela tem a ver com o fato de que a taxa de mutação espontânea do DNA mitocondrial, ela é bastante alta. Ela é estimada de ser alguma coisa entre 1 a 3 ordens de magnitude maior do que do DNA nuclear. Então, esse estudo aqui é um estudo relativamente recente, de 2009, de taxa de mutação em DNA mitocondrial de humanos e de African Apes, né, para identificar a divisão entre essas duas linhagens, e tentar identificar a divisão entre essas duas linhagens. Então, coloca essas taxas de mutação, qualquer coisa variando entre 1 por 10 a menos 7 a 1 por 10 a menos 8, em algumas regiões 1 por 10 a menos 9, enquanto nos genomas nucleares, a taxa de mutação espontânea é alguma coisa da ordem entre 10 a menos 9 a 10 a menos 10. Né? Então, claramente, o genoma mitocondrial, ele acumula mutações mais rápido do que o genoma nuclear. E essas variações, ou essa taxa, ela é utilizada para, então, identificar o que é chamado de DNA, haplogrupo de DNA mitocondrial, e com sabendo a taxa de mutação esperada, né, de mutação espontânea esperada do DNA mitocondrial, e identificando as variações entre os diferentes genomas das diferentes populações, é possível, então, traçar árvores de linhagens de DNA mitocondrial e estimar o tempo em que essas linhagens vão se separando. E esse tipo de análise foi utilizado, por exemplo, para estabelecer que essa EVA mitocondrial, ela deve ter aparecido em algum lugar aqui da África Central, nas primeiras estimativas, entre 130 mil a 170 mil anos atrás. Tem alguns trabalhos mais recentes que eu encontrei sugerindo que esse aparecimento é mais recente, porque eles encontram taxas de mutação no DNA mitocondrial que são mais altas do que essas utilizadas para essa estimativa aqui, mas esses trabalhos são bastante recentes, então eu não tenho certeza o quanto eles estão, de fato, estabelecidos, então eu
fico com os dados mais antigos, que são mais aceitos, né? Mas utilizando esse tipo de abordagem, então, é possível fazer esses traçamentos aqui das separações dessas populações à medida que elas vão migrando para fora da África. Então, vão utilizando esses haplotipos como marcadores das diferentes populações e das diferentes migrações das populações humanas nesses tempos aqui relacionados com a taxa de mutação do DNA mitocondrial. Eu só queria chamar a atenção aqui que esses estudos, eles levam em consideração o fato de que o DNA mitocondrial tem herança exclusiva materna, né? Então, ele funciona como um traço da linhagem materna. Acontece que mais recentemente, e esses dados também ainda estão sendo debatidos, mas eu acho que vale a pena trazer aqui, foram relatados alguns casos de herança paterna de DNA mitocondrial. Esse primeiro caso aqui foi relatado em 2002, era um único paciente, e em 2018, esse grupo chinês relatou 3 famílias com alguns casos de herança paterna biparental de DNA mitocondrial. Esses dados estão sendo muito debatidos, mas de qualquer maneira abre a possibilidade de haver também herança paterna, pelo menos em algumas situações, e provavelmente essas situações estão associadas com mutações nos genes que são responsáveis pelo processo de degradar a mitocôndria do espermatozoide, que é um processo que está sendo, do ponto de vista mecanístico, ele está sendo estabelecido agora, né? Então, é muito provável que essas famílias tenham mutações nesses genes, então elas não conseguem degradar a mitocôndria paternal, então a mitocôndria paternal fica no óvulo fecundado. De qualquer maneira, isso é uma questão que vai precisar ser inserida nesses estudos de linhagem materna, considerar que em algumas situações é possível que exista herança paterna do DNA mitocondrial, que vai confundir esses estudos, mas que deve ser considerado. Beleza. Então, até agora, o título da minha palestra falava de doenças humanas, e até agora eu falei das doenças causadas por mutações germinativas no DNA mitocondrial, que são muito raras. Eu falei que no Brasil tem 15 mil pessoas, menos de 15 mil pacientes, então isso não deveria ter muita importância do ponto de vista de saúde pública, certo? Acontece que isso, a gente está falando só de mutações germinativas, mas será que mutações somáticas contribuem para alguma coisa de doenças humanas? Então, quando a gente, para começar a pensar nisso, a gente tem que lembrar daquela coisa que eu falei lá no começo para vocês, do oxigênio formar aquelas espécies reativas, né, que são espécies que geram danos em biomoléculas. E essas espécies, como o radical N-superóxido e o peróxido de hidrogênio, eles são formados durante o metabolismo normal. Então, no metabolismo, na mitocôndria, lá na cadeia transportadora de elétrons, os elétrons estão sendo normalmente tunelados para o oxigênio, formando água, que não tem nenhum problema. Acontece que, de vez em quando, eles escapam, principalmente pelo complexo 1 e pelo complexo 3, formando peróxido de hidrogênio, que depois vai formar radical hidroxila. E o radical hidroxila vai atacar quem tiver pela frente. E quem que está bem pertinho da cadeia transportadora de elétrons? O DNA mitocondrial, que está bem lá do lado. E qual é o problema disso? O problema é que quando você ataca o DNA mitocondrial, você forma este tipo de produto aqui, que é uma base oxidada que chama 8-oxoguanina. A 8-oxoguanina, quando ela está num DNA de dupla fita, não tem nenhum problema com ela. Ela está lá pareada com C, tudo normal. O problema é quando você abre essa dupla fita para fazer replicação, essa base vira, e agora, ao invés de parear com o C, ela pareia com o A. Então, vejam o que acontece. Se você tem uma 8-oxoguanina formada aqui, no DNA mitocondrial, num primeiro ciclo de replicação, essa 8-oxoguanina vai parear com uma adenina. Num segundo ciclo de replicação, essa adenina, ela é normal. Ela vai parear com uma timina. Então, o que você tem? Você tem uma mutação.
Então, esse tipo de produto da oxidação de DNA, ele é mutagênico. Então, você tem uma transversão de um par GC para um par TA. E na mitocôndria, isso é ainda pior, porque veja uma situação. Você tem aqui a cadeia transportadora de elétrons, que está gerando essas espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas vão atacar o DNA mitocondrial. Então, vão causar mutação. Essa mutação vai ser nas próprias proteínas que participam ou que estão envolvidas aqui na cadeia transportadora de elétrons, fazendo com que tenha mais liberação de espécies reativas de oxigênio. Então, isso cria um ciclo vicioso no qual a formação de mutação no DNA mitocondrial alimenta a geração de espécies reativas de oxigênio, que alimenta a formação de mais danos. E, de fato, a gente sabe que durante o envelhecimento normal, o número de 8-oxoguanina, isso até eu já medi no meu próprio laboratório, o número de 8-oxoguanina aumenta no DNA mitocondrial de uma série de espécies, inclusive de ser humano. E o que isso resulta? Isso resulta em disfunção. E a gente sabe que essa disfunção, ela é importante do ponto de vista de saúde, porque se a gente modelar, fazer isso, forçar isso em animais, como, por exemplo, nesse camundongo, e nesse camundongo o que eles fizeram foi que eles expressaram uma polimerase mitocondrial, que é a DNA polimerase gama, que ela não faz correção de mutações, ela coloca os erros e não corrige. O que acontece? O camundongo que expressa essa DNA polimerase mutante, ele tem uma redução significativa da expectativa de vida e ou seja, ele envelhece mais cedo. Ele tem uma série de características do envelhecimento normal. Então, isso demonstra diretamente que o acúmulo de mutações somáticas no DNA mitocondrial causa o envelhecimento precoce e leva a gente a propor que durante o envelhecimento normal, parte desses efeitos estejam relacionados ao acúmulo de mutações no DNA mitocondrial. Além disso, mais recentemente, com a nossa capacidade de fazer sequenciamento em larga escala, a gente começou a poder sequenciar o DNA mitocondrial, ainda mais que é pequenininho, de muitos indivíduos. Então, nesse estudo do grupo do Patrick Chinnery, eles sequenciaram o DNA mitocondrial de 38 mil indivíduos europeus, dos quais 17 mil eram saudáveis e os outros apresentavam uma série de doenças comuns, doenças que são de grande importância de saúde pública. E entre elas eles tinham Parkinson's, esclerose múltipla, cirrose biliar, colite ulcerativa, esquizofrenia, isquemia, stroke, eles tinham uma série de doenças. E o que eles encontraram foi que uma série de mutações, e aqui eles estão mostrando só a região do D-loop, aquela região de controle do DNA mitocondrial, uma série de mutações, elas nessa região, correlacionam com a incidência das doenças. Isso significa que mutações no DNA mitocondrial aumentam a sua chance de desenvolver doenças complexas que não são causadas por mutações de linhagem germinativa e são provavelmente mutações com origem somática. Então, mutações somáticas no DNA mitocondrial, elas são consideradas alelos de risco para desenvolver doenças complexas e doenças com uma importância em saúde pública muito grande. Além disso, se você compara diferentes haplotipos, e lembra, os haplotipos, eles não são necessariamente mutações, eles são polimorfismos, eles são variações polimórficas, né? Se você compara diferentes haplotipos, você percebe que os diferentes haplotipos, eles têm eficiência energética, as mitocôndrias com diferentes haplotipos, elas têm eficiências energéticas diferentes. Então, nesse estudo aqui, o que esse pessoal fez foi que eles compararam células híbridas. O que são híbridas? São células que têm
O núcleo é igual, mas as mitocôndrias são diferentes, para que não tenha participação do núcleo, né? Quando eles compararam os híbridos com haplotipo H, com os híbridos com haplotipo L, que são dois haplotipos europeus, na verdade, asiáticos, desculpa. Não, um africano versus um europeu. Eles observaram que nas mesmas condições de background genético do núcleo, o híbrido com haplotipo H tem uma capacidade respiratória extra maior do que o L e tem um turnover de ATP maior do que o L. Isso significa que o haplotipo H, ele é mais bioenergeticamente eficiente do que o haplotipo L. Isso tem a ver com doença? Isso pode ter a ver com doença, porque esses diferentes haplotipos, eles vão estar sujeitos a pressões, eles estiveram sujeitos a pressões seletivas diferentes, que quando a gente chega na situação moderna, em que você tem muitas das pressões seletivas que moldaram o metabolismo energético das populações humanas deixaram de existir, né, a gente agora não precisa sair correndo e caçar, a gente vai no McDonald's e compra hambúrguer. Essas diferenças na eficiência bioenergética, elas podem impactar diferentemente o metabolismo e, consequentemente, a susceptibilidade para doenças, principalmente as doenças metabólicas, né? Então, o tipo de DNA mitocondrial que você tem, ele pode te significar riscos diferentes para desenvolver doenças. E, além disso, eu vou terminar já, dizendo que, então, o DNA mitocondrial, ele serve para a gente entender, ou para a gente, ele pode servir para a gente predizer a nossa susceptibilidade para desenvolver uma série de doenças, mas ele serve também, como eu já mostrei, para traçar a nossa história como povo, né, a história dos diferentes povos. E, recentemente, eu imagino que vários de vocês devem ter escutado falar isso, o grupo da Lígia Veiga, aqui na USP, está desenvolvendo um projeto que chama Genoma Brasileiro, em que eles estão sequenciando o genoma de 1.200 voluntários, a meta, então, é chegar até os 15.000, procurando fatores associados com susceptibilidade a doenças, mas esse projeto já tem alguns resultados super interessantes, e mostram, na verdade, a história do nosso povo, né, como é que o nosso povo foi sendo formado. Então, a ideia é fazer esse mapa genético da população brasileira, e isso saiu no jornal recentemente, não está nem publicado ainda esses dados, que eu sei, mas mostra aquela coisa que acho que a gente já tinha essa sensação intuitiva que o povo brasileiro é resultado basicamente de estupros de mulheres negras e índias, né, porque quando a gente olha para a herança mitocondrial, a gente tem 36% do povo brasileiro tem DNA mitocondrial africano, 34% tem DNA mitocondrial índio, e quando a gente olha para o cromossomo Y, 75% da gente tem DNA mitocondrial, tem cromossomo Y europeu, né? Então, o povo brasileiro é basicamente resultado disso. É duro a gente escutar isso, eu acho, um pouco, mas eu acho que é importante que a gente conheça as nossas origens para que a gente possa fazer diferente, ou tentar entender esse processo, como é que a gente veio a ser o que a gente é. Enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, e eu me coloco à disposição para responder perguntas, se vocês quiserem, e foi um enorme prazer para mim. Eu agradeço muito o convite mesmo. Obrigada demais, Nádia, fez um sucesso absoluto. Você pode fechar a apresentação aqui agora? Isso, joia. Estou fechando. Nádia, revolucionando aqui. A impressão que dá é que eu não vi isso na graduação, nada disso, porque, assim, realmente foi de revolucionar. Eu tenho algumas questões que foram levantadas aqui, que eu vou passar para você,
tá? Estelinha, está perguntando aqui, ela não entendeu bem a questão do código genético da mitocôndria ser diferente do código genético nuclear. Aquela, entre aspas, tabela do código genético, códons, aminoácidos, não vale para elas? Não. É diferente? Não é diferente. A mesma em eucariotos e procariotos? Não é, para começar, não é a mesma em eucarioto e procarioto. Só que a mitocôndria, ela tem uma que não é nem igual de eucarioto, nem igual de procarioto. Ela tem uma que é particular dela. Tanto que você não consegue pegar um gene mitocondrial, colocar ele no núcleo e fazer ele ser expresso, porque ele vai ser lido errado, porque a tradução vai ser errada. Então, se você tentar traduzir um gene mitocondrial do núcleo, você tem que modificar a sequência para que o código genético nuclear funcione direito, para que a tradução no citosol funcione. Ele é diferente. Ele tem o código, o códon de iniciação é diferente, os códons de terminação são diferentes, então tem algumas diferenças. Legal. Aprendeu errado, quer dizer, eu aprendi errado. Eu acho que, na verdade, você só aprendeu do eucarioto, né? Acho que ninguém quase fala... Eu falava que era universal. É universal para eucariotos. Ah. Pois é, a gente sempre pega só um pedaço, né, não cabe tudo no nosso curso. Não cabe. Genética mitocondrial ela é deixada de lado porque, na verdade, assim, ela é complicadinha e as pessoas não tinham se dado conta até os anos 80, ninguém tinha se dado conta da importância do DNA mitocondrial para o funcionamento da célula, né, porque ninguém nem sabia o que o DNA mitocondrial fazia. Ele foi descoberto em 1966. Então, antes disso, ele não existia. Grande safra. Aí vem uma segunda pergunta também da Estela. Ai, posso interromper, que eu sou chata? Ô, Nádia, depois, será que você pode mandar alguma coisa sobre o código genético de procariotos e de mitocôndria? Porque eu estou ensinando errado, meus alunos, porque eu aprendi errado e no livro didático está errado. Posso te mandar lá no próprio artigo que eu mostrei da Siv Anderson, aquele artigo da Nature, não 81, não tem importância, eu te passo. Eles estabeleceram o código genético mitocondrial. Aquele trabalho é incrível, é super incrível. Beleza. E, aliás, do procariotos também. Posso passar. Obrigada. Ô, Pri, me permite um espacinho também. Eu queria esse artigo aí, Nádia, que fala dos DNAs migratórios aí, né? Da porcentagem dos nossos DNAs. Isso é fantástico. A gente trabalhar sistêmica isso em vários âmbitos que são até terapêuticos, é muito interessante. Então, se você puder disponibilizar isso aí, esses dados do quanto Tem um monte de artigos recentes disso. Se você vai no PubMed e coloca NUMT, NUMTS, vai aparecer um monte, porque recentemente um monte, à medida que ficou mais fácil fazer sequenciamento, essas sequências começaram a aparecer, um monte delas. Tanto que isso fala a favor da ideia de que a aquisição da mitocôndria foi anterior à célula eucariótica, porque todos os organismos que foram sequenciados até agora têm sequências de DNA mitocondrial. Então, em algum momento, eles tiveram mitocôndria, né? Mas eu te passo esses artigos mais recentes que eu tenho, que nem coloquei na apresentação. Legal, obrigado. Estou achando que DNA mitocondrial é igual código de barra, é coisa do demônio, vai todo mundo para o inferno. DNA mitocondrial, aliás, o que usa para fazer barcoding biológico é DNA mitocondrial também. Então, é código de barra. Prazer te ver, muito obrigado. Prazer é meu. Então, agora eu vou passar a segunda pergunta da Estela, que é, Nádia, tem alguma coisa que a gente possa fazer para evitar ou diminuir a taxa dessas mutações mitocondriais somáticas através de hábitos de vida, alimentação, atividade física, sono, controle de estresse, alguma dessas coisas ou outras? Por exemplo, o creme da Ana pegou.
Tudo isso, tem alguma na coisa verdade, que tentar inclui? reencarnar, Não é né? só estético, não, é de saúde. o que aumenta o acoplamento, porque assim, essa liberação de espécies reativas de oxigênio na mitocôndria, ela depende de uma série de fatores, inclusive de quanto tempo cada um dos complexos fica reduzido. Quanto mais tempo os complexos ficarem reduzidos, mais produção de espécies reativas vai ter. Como é que você diminui o tempo que eles ficam reduzidos? Ou diminuindo a entrada de elétrons, ou seja, comendo menos, ou aumentando a velocidade, ou seja, fazendo exercício. Então, basicamente, o que funciona? Restrição calórica e exercício físico. Isso funciona pra caramba para diminuir a produção de espécies reativas de oxigênio. Restrição calórica é o único, até hoje, é a única estratégia que demonstradamente aumenta a expectativa de vida máxima e média. Fechando a boca em 3, 2, 1, sim, tá ok. Beleza. É duro. Tá joia, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Caio comenta, sofrimento, dor, fome, desespero. É isso aí mesmo. É isso. Tem um tema um pouco Por menos isso público que tem um monte falar. de gente tentando achar miméticos de restrição calórica. Outra maneira. Uhum. Ok. Beleza. Então, gente, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Nádia, show de bola, muito obrigada. Muito obrigada. Foi realmente um enorme prazer e um grande desafio e um enorme prazer. Valeu, obrigada demais.